Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso roteiro 12. Deixamos Saulo de Tarso caído na poeira da estrada de Damasco, cego para o mundo, mas com a alma finalmente iluminada. Hoje, damos continuidade ao nosso estudo sobre o roteiro 12, mergulhando na parte 2, o desempenho da tarefa. Se a primeira parte foi sobre a transformação, esta segunda é sobre a renúncia e o trabalho. Vamos acompanhar como o antigo doutor da lei tornou-se o maior trabalhador da Boa Nova, enfrentando naufrágios, prisões e a incompreensão dos homens para levar o nome de Jesus a todos os povos. Nesta aula vamos entender o papel fundamental de figuras como Barnabé, Prisca e Áquila na sustentação dessa missão. A coragem de Paulo ao romper as fronteiras do judaísmo e falar aos gentios e, principalmente, a busca pela coerência absoluta entre o conhecer e o viver, sintetizada na sua frase imortal: não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Vamos descobrir como Paulo de Tarso construiu as pontes que permitem que o Evangelho chegue até nós hoje, sob a luz da doutrina espírita. Outra luz banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê-se surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. No momento em que Saulo cai na estrada de Damasco, ele não fica apenas cego para o mundo material, ele é despertado para uma realidade superior. Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, descreve que outra luz banha seus olhos. Não era a luz do sol, mas a claridade espiritual que desvenda a figura majestosa de Jesus. Um ponto profundo para comentarmos em nossa aula é a divina tristeza que pairava na fisionomia de Jesus. Por que Jesus estaria triste? Talvez pela incompreensão da humanidade ou pela dor que Saulo ainda causaria a si mesmo até compreender a lei do amor. É uma tristeza terna de um pai que vê o filho errar, mas que estende as mãos para o resgate. Para que Paulo pudesse enfrentar décadas de sacrifício, ele precisou dessa visão. Ele não seguiu uma ideia abstrata, ele seguiu alguém que ele viu e sentiu. Essa imagem de Jesus foi o que sustentou nas prisões e nos açoites a lembrança daquele olhar magnético que chamou para a vida eterna. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Emmanuel nos descreve que Saulo contemplava aquela figura com um espanto profundo. Imagine o choque. O intelectual que se julgava dono da verdade, o executor da lei que se sentia inabalável, subitamente reduzido à poeira diante de uma grandeza que ele não conseguia processar. O espanto de Saulo é o espanto de todos nós, quando a realidade espiritual derruba nossos castelos de orgulho. Jesus não fala com trovões ou fúria,
A obra descreve uma inflexão de voz inesquecível. Não era uma voz de acusação, mas de um amor que dói, porque ilumina nossas sombras quando o desconhecido chama: Saulo, Saulo. Ele não está chamando o doutor de Tarso, ele está chamando a alma, o filho que se perdeu no labirinto da rigidez dogmática. A pergunta: por que me persegues? É a chave da aula. O Jesus identifica-se com as vítimas. Ele não diz: por que persegues os meus discípulos? Mas por que me persegues? Ao perseguir o bem e a verdade, Saulo perseguia o próprio amor. Essa frase foi o aguilhão que feriu o orgulho de Saulo, para que o coração de Paulo pudesse finalmente pulsar. Essa voz foi o combustível de Paulo por 30 anos. Em cada naufrágio, em cada pedrada, em noite fria na prisão de Roma, ele fechava os olhos e ouvia novamente aquela inflexão de voz inesquecível. A missão de Paulo, que estudaremos agora, é a resposta prática de um homem que passou o resto da vida tentando compensar aquela perseguição com um amor sem limite. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo, o homem de ferro, o doutor implacável, que nunca se permitira fraqueza, é agora banhado em pranto. Emmanuel nos diz que isso nunca lhe acontecera na vida. Essas lágrimas não são de tristeza comum, mas o batismo da alma que se reconhece pequena diante da imensidão do Cristo. É o derretimento do gelo do dogmatismo pelo calor do sol espiritual. Notem o cenário que a obra descreve: o calor escaldante do meio-dia, o olhar assombrado dos companheiros. Enquanto o mundo exterior continuava árido e os homens ao redor não entendiam o que acontecia dentro de Saulo, nascia uma nova era. Ali, na poeira da estrada, sob o sol da Síria, o perseguidor morria para que o apóstolo pudesse nascer. E então, ele profere a frase que deve ser o norte de todo trabalhador cristão: Senhor, o que quereis que eu faça? Nesta pergunta, Saulo entrega o seu bem mais precioso, a sua vontade. Ele não pede para ser curado, não pede explicação, ele pede serviço. Ele coloca a sua inteligência, sua cultura e sua força à disposição daquele que ele até então perseguia. Amigos, essa pergunta: que quereis que eu faça? Não foi um entusiasmo passageiro. A partir desse dia, como veremos nos próximos slides, a vida de Paulo foi uma resposta contínua a esse questionamento. Ele compreendeu que a fé sem obra é morta e que seu compromisso agora era de dedicação até o sacrifício, buscando a coerência total entre o que ele agora conhecia e o que ele passaria a viver. Façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo. Não mais me pertenço a mim mesmo. Imagine
a força dessa cena. Saulo era o chefe da comitiva, o homem que detinha as cartas de autoridade. Ao dizer aos seus companheiros, façam como quiserem, ele abre mão do comando humano. Ele não precisa mais dar ordens para afirmar sua importância, pois a sua alma agora se curvara a um mestre muito maior. A declaração é profunda. Até agora vocês eram meus servos, mas de agora em diante eu também sou escravo. Paulo utiliza o conceito de escravo no sentido bíblico e espiritual da época, aquele que pertence inteiramente ao seu Senhor. Ele compreendeu que a verdadeira liberdade nasce quando deixamos de ser escravos das nossas paixões e nos tornamos servos do bem. A frase final, não mais me pertenço a mim mesmo, é o resumo da sua nova vida. A partir daquele instante, o conforto, o tempo, a inteligência e até o próprio corpo de Paulo pertenciam à causa do Evangelho. É a morte definitiva do ego e o nascimento do missionário. Paulo não voltou para Jerusalém para se justificar. Ele seguiu para Damasco, cego e humilde, pronto para obedecer. Na visão espírita, essa frase nos convida a refletir. A quem pertencemos? Nossas ações pertencem ao nosso orgulho ou aos desígnios de Cristo? Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Saulo pôde examinar erros do passado, as dificuldades do presente, as realizações do futuro. Após o choque luminoso na estrada, Paulo passa 3 dias em Damasco, mergulhado na cegueira física, mas como nos revela Emmanuel, esses não foram dias de lamentações e sim de rigorosa disciplina espiritual. No silêncio e na escuridão dos olhos de carne, ele pôde finalmente acender a lanterna da consciência para iluminar os porões da própria alma. Nesse roteiro forçado, Paulo realizou uma revisão completa da sua existência. Um exercício que todos nós, como espíritas, somos convidados a fazer. Ele revisitou o martírio de Estevão, a perseguição aos humildes e o orgulho que os cegara. Não para se culpar inutilmente, mas para compreender a extensão do seu débito. Ele avaliou sua nova condição, como seria aceito, como lidar com o abandono dos antigos amigos do Sinédrio. Ele compreendeu que a caminhada seria solitária e árdua. Com a visão espiritual ampliada, ele vislumbrou que sua vida agora pertencia ao Cristo. Ele começou a desenhar em seu íntimo o compromisso de fidelidade que levaria até o fim. Paulo antecipou em Damasco que a doutrina espírita nos recomenda hoje, o autoexame diário. Ele provou que para construir o homem novo é preciso ter a coragem de olhar para o homem velho e dizer: eu não sou mais aquele. Esses 3 dias foram a gestação do apóstolo, onde ele trocou a autoridade da lei pela autoridade do amor. No 3º dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que procura a ovelha perseguida, vinha buscar o lobo voraz. Saulo estava no auge de sua disciplina espiritual, 3 dias sem ver, sem comer, apenas orando. No 3º dia, o isolamento é interrompido. O hoteleiro anuncia uma visita. Imagine o
que passou pela mente de Saulo? Seria um antigo aliado do Sinédrio? Seria um soldado? Não. Era o amor batendo à sua porta. Emmanuel usa uma metáfora poderosa. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Ananias, o representante daqueles que Saulo desejava prender e matar, entra no recinto não com armas, mas com as mãos prontas para o auxílio. Este é um dos maiores símbolos da caridade cristã. Ir ao encontro do inimigo para transformá-lo em irmão. Ananias não chega com acusações, ele chega com uma saudação que mudaria a vida de Saulo. Saulo, meu irmão. Naquele momento, as escamas não caíram apenas dos olhos físicos de Saulo, mas do seu coração. Ele compreendeu que o cristianismo era a religião do perdão operante. A partir desse toque de Ananias, o lobo voraz começa a ser chamado pelo divino pastor. Muitos de nós esperamos que o mundo nos perdoe primeiro. Ananias nos ensina que o cristão deve ser o primeiro a estender a mão. Sem a coragem de Ananias, a missão de Paulo teria sido muito mais difícil. O plano espiritual trabalha em parceria. Jesus ilumina, mas cabe ao homem escolher. A partir deste encontro, Saulo recebe o batismo e compreende que sua vida agora será dedicada a servir aqueles que ele perseguia. A lição do Mestre é grande demais para que seus discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras em seu nome. Paulo, como ex-membro do Sinédrio, conhecia bem os jogos de poder, a influência política e o peso do ouro. No entanto, sua conversão o ensinou que o Evangelho opera em outra dimensão. Emmanuel nos alerta que a lição de Jesus é grande demais para ser reduzida a interesses humanos. Ser discípulo do Mestre não é buscar dominações políticas ou altas expressões financeiras. Se Paulo quisesse poder, teria permanecido em Jerusalém, como Saulo. Muitos, na época de Paulo, ainda hoje, esperavam que o Messias viesse para governar o mundo material. Paulo compreendeu que o reino de Jesus não é deste mundo. Ele trocou a toga de autoridade pela túnica de trabalhador e os palácios pela poeira da estrada. Ele entendeu que, em nome de Jesus, o único tesouro que se acumula é o do Espírito e a única autoridade legítima é a do exemplo e do amor. Para nós, estudantes da doutrina espírita, esse slide é um chamado à simplicidade. Ele nos lembra que a missão de divulgar o Consolador não se deve estar atrelada à busca por status ou vantagens materiais. Paulo viveu do próprio trabalho, costurando tendas para que sua pregação fosse livre e desinteressada. Ele nos ensina que a grandeza do Cristo se manifesta na renúncia e não na posse. O verdadeiro missionário, como Paulo, não espera recompensas na terra. Ele sabe que a lição do Mestre é o próprio prêmio. Foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. Saulo era um homem de títulos
doutor da lei, cidadão romano, membro influente do Sinédrio, mas para servir ao Messias, o plano espiritual faz um convite inusitado, o retorno à simplicidade. Essa frase dita a Saulo é um choque de realidade para conquistar a Jerusalém da humanidade. Ele precisava primeiro abandonar a Jerusalém dos títulos. O conselho é claro: é bom que voltes a ser modesto tecelão. Porque o trabalho manual? No Espiritismo entendemos que o trabalho físico disciplina a mente e educa o espírito. Ao costurar tendas, Paulo estaria em contato com o povo, com o suor do dia a dia, e ganharia o pão com o próprio esforço. Isso garantia a ele a independência moral para pregar o Evangelho sem ser fardo para ninguém. Paulo aceitou o desafio. Ele não usou seu vasto conhecimento para se colocar acima dos outros, mas para servir de base. Essa modéstia foi o que permitiu que ele entrasse nas casas mais simples e conversasse com os mais humildes. Ele entendeu que no reino de Deus, o maior é aquele que mais serve, e título mais honroso é o de trabalhador de última hora. Amigos, essa é uma lição para todos nós. Muitas vezes queremos servir ao Cristo com grandes discursos, mas o Mestre nos convida a voltar a tecer. Qual é a tenda que você está costurando hoje? Paulo nos ensina que a nossa profissão e as nossas tarefas humildes são, na verdade, o campo sagrado onde exercitamos a nossa fé. Toda planta é frágil quando começa a crescer. Levarás contigo as páginas escritas na igreja do caminho, como fiéis companheiros do teu novo trabalho. Muitas vezes, quando passamos por uma conversão ou decidimos mudar de vida, achamos que já estamos prontos e somos invencíveis. Márcia Manuel nos traz uma advertência cheia de ternura. Toda planta é frágil quando começa a crescer. Saulo, apesar de sua força intelectual, era um recém-nascido no Evangelho. Ele precisava de tempo para que as raízes do amor se aprofundassem antes de enfrentar as tempestades do mundo. O conselho para que ele leve as páginas escritas na igreja do caminho é um ponto de profunda emoção. Essas páginas representavam os ensinamentos diretos de Jesus que circulavam entre os discípulos em Jerusalém. Mas, mais do que isso, elas carregavam o testemunho de Estevão. Paulo não levaria apenas letras, mas o exemplo vivo daqueles que ele mesmo perseguiu, agora transformados em seus fiéis companheiros de trabalho. Para nós espíritas, esse trecho ressalta a importância do estudo constante. Mesmo Paulo precisou de guias escritos e da memória dos apóstolos para sustentar seu novo trabalho. Ninguém caminha sozinho no Evangelho. Precisamos da experiência daqueles que antecederam para fortalecer a nossa própria planta que ainda começa a crescer. Ao sair de Damasco com essas páginas e ferramentas de tecelão, Paulo estava armado, não com o ódio, mas com o conhecimento e a humildade. Ele entendeu que sua missão exigiria paciência, a mesma paciência que temos com uma muda frágil no jardim. Áquila e Prisca, duas almas fraternas que nunca mais se haviam de separar espiritualmente.
Ao chegar em Corinto, Paulo encontra um casal de judeus expulsos de Roma, Áquila e Prisca. O que os uniu inicialmente foi o ofício comum de tecelões, mas o que os selou a eternidade foi a identidade de propósito, como nos diz Emmanuel. Foram duas almas fraternas que nunca mais se haviam de separar espiritualmente. Eles se tornaram o porto seguro de Paulo em meio à tempestade da missão. Áquila e Prisca personificam o conceito da igreja doméstica. Em suas casas, Paulo encontrava o refúgio para descansar o corpo cansado e o ambiente vibratório ideal para escrever suas epístolas e pregar. Eles são a prova de que a missão do Cristo não se faz apenas com grandes oradores, mas com corações anônimos que oferecem o pão, o teto e o apoio silencioso. Para nós, estudantes da doutrina espírita, este casal simboliza a importância das almas afins no trabalho do bem. Paulo era o braço que semeava, mas Áquila e Prisca eram o solo fértil que o acolhia. Eles nos ensinam que no Evangelho ninguém caminha sozinho. A união deles era tão forte que Paulo, em suas cartas, frequentemente os saúda com profunda gratidão, reconhecendo que eles arriscaram a própria cabeça por sua vida. Muitas vezes vemos Paulo como um gigante solitário e inabalável, mas a presença de Áquila e Prisca nos mostra que até o maior dos apóstolos precisava de um braço fraterno e de um lar onde pudesse se sentir em família. Eles representam a caridade em ação no âmbito da amizade. Meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros, minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, que ambos têm amplificado a meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Nesta mensagem, vemos Paulo em um momento de profunda intimidade com seus companheiros. Ele não se apresenta como grande apóstolo, mas como um irmão que precisa confessar sua trajetória. Sob a inspiração do Senhor, ele compreende que a transparência é a base da verdadeira fraternidade cristã. Ele não esconde quem foi. Ele usa o seu passado como um degrau para mostrar o poder da transformação. Notem o argumento que Paulo utiliza. Ele não aponta para seus conhecimentos intelectuais, mas para as suas mãos calejadas no trabalho. Para ele, o calo na mão era o selo da sua renovação espiritual. Ele aprendeu as virtudes da fé, não apenas nos livros, mas no esforço diário e no exemplo de Áquila e Prisca. No Espiritismo aprendemos que o trabalho é o melhor antídoto para o orgulho e o melhor atestado de mudança de caráter. Ele encerra com uma frase que define sua nova identidade. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Ao assumir o nome de Saulo nesse contexto, ele abraça sua sombra para mostrar que a luz do Cristo é capaz de transmutar o ódio em serviço.
ele não foge da sua história, ele ressignifica através da penitência ativa, que é o trabalho incessante no bem. Paulo nos ensina aqui que não basta conhecer o Evangelho, é preciso ser o Evangelho. Ele poderia pregar lindamente, mas preferiu mostrar as mãos calejadas. Isso é coerência. Para nós significa a lição. O que atesta a nossa renovação não são as palavras que falamos na tribuna, mas o suor do nosso trabalho em favor do próximo. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo o que significava honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. Assumo a responsabilidade dos meus feitos tristes. Perdoe-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. Paulo usa uma imagem poética e forte. Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Ele reconhece que tudo o que ele construiu como Saulo, o prestígio, o poder do sinédrio, o orgulho de ser o dono da verdade, era apenas uma veste miserável que o impedia de ver a luz. Às vezes, o plano espiritual precisa permitir que nossas ilusões se rasguem para que possamos finalmente vestir a simplicidade do Cristo. Ele não reclama das pedradas, dos açoites ou cegueira. Ele os chama de sofrimentos regeneradores. Sob a ótica espírita, entendemos que as dificuldades de Paulo eram o processo de lavagem da alma. As lágrimas dolorosas não foram em vão. Elas limparam o coração que antes estava endurecido pelo ódio. Paulo nos ensina a olhar para as nossas próprias dores, não como fardos, mas como oportunidades de redenção. Ele confessa: perdi tudo, perdeu o status, a família, a estabilidade e o respeito dos pares, mas ao perder o mundo, ele ganhou a si mesmo e ao Mestre. Ele trocou as honrarias pela cruz salvadora. Para Paulo, seguir a trilha da redenção era um privilégio que valia qualquer perda material. Ele assume a responsabilidade, não se justifica, não coloca a culpa nas circunstâncias, mas admite sua ignorância criminosa. É o exemplo perfeito de que o verdadeiro arrependimento exige a coragem de pedir perdão e a disposição de reparar o erro através do serviço. Vai, porque este é para mim um instrumento de escola para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Muitas vezes nos perguntamos por que Jesus escolheu justamente Saulo, o perseguidor, para ser seu maior porta-voz. A resposta está nesta frase: ele era um vaso escolhido, um instrumento de escola. O plano espiritual não olha apenas para o que o homem é no presente, mas para o que ele tem potencial de se tornar. Jesus viu em Saulo a força de vontade, a cultura e a coragem que, se redirecionadas para o bem, seriam invencíveis. Um instrumento só produz música nas mãos de um mestre.
Paulo aceitou ser esse instrumento. Ele permitiu que o Cristo agisse através dele. No Espiritismo, essa passagem nos convida a refletir. Somos também nós instrumentos nas mãos do plano espiritual? Estamos prontos para levar o nome do Senhor através do nosso exemplo, onde quer que sejamos colocados? Lembrem-se, amigos, quando Ananias duvidou, Jesus afirmou a confiança no potencial de Saulo. Isso nos ensina que o Cristo nunca desiste de alguém. Ele vê o apóstolo escondido dentro do perseguidor e vê o trabalhador dedicado escondido dentro de cada um de nós. Paulo, desempenho da tarefa, compromisso, dedicação até o ponto de sacrifício, persistência até o fim, busca da coerência entre o conhecer e o viver. Não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. O desempenho da tarefa de Paulo começa com um compromisso que não dependia de aplausos. Para ele, o compromisso não era com uma intuição humana, mas com Cristo. No Espiritismo, entendemos que o compromisso é a base da responsabilidade. Paulo sabia que havia sido comprado por alto preço, o que sua vida agora era um contrato de fidelidade com a luz. Paulo não foi um missionário de final de semana. Sua dedicação foi total, chegando ao sacrifício da própria liberdade, do conforto e, por fim, da própria vida. Ele nos ensina que o amor real não recua diante da dor. O sacrifício de Paulo não era masoquismo, mas a compreensão de que a semente precisa morrer para que a árvore do Evangelho possa florescer. Muitos começam bem, mas poucos terminam a jornada. A persistência de Paulo é o que o torna um gigante. Ele enfrentou o desânimo, a traição de amigos, a indiferença dos homens. Mesmo na prisão, idoso e sentindo frio, ele pedia seus livros e mantinha a chama acesa. Ele não parou quando estava cansado. Ele só parou quando a tarefa estava concluída. Este é o ponto mais alto do roteiro 12. Paulo era um gênio intelectual, mas ele sabia que o conhecimento sem a vivência é metal que soa. Sua luta diária era a busca da coerência. Ele não pregava a caridade, ele era a caridade. Ele não falava sobre o perdão, ele perdoava. Essa harmonia entre o que se sabe e o que se faz é o que chamamos de autoridade moral. Ao olharmos para esses 4 pontos, percebemos que Paulo de Tarso não foi apenas um pregador, ele foi um atleta do Espírito. Ele nos convida a sair da zona de conforto e a entender que o Evangelho em nossas vidas também exige compromisso, dedicação, persistência e, acima de tudo, a coragem de ser coerente com a luz que já recebemos. De qual desses 4 pilares nós estamos mais necessitados hoje? Do compromisso, que não vacila, ou da persistência, que não desanima? Dando continuidade, Paulo, desempenho da tarefa. Amor. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Trabalho. Como fazer para que a alma colocasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Esperança.
Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Perdão. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? No desempenho da sua tarefa, Paulo não contava apenas com sua inteligência. Ele utilizava 4 recursos fundamentais que o impediam de sucumbir. Vamos entender como ele respondia aos grandes desafios da missão. O amor, a chave da compreensão. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Para Paulo, a resposta era o amor. Ele entendeu que o intelecto pode conhecer a letra, mas só o amor compreende o espírito. Sem amar a causa e as pessoas, os planos de Deus parecem enigmas sob a luz do amor. Tudo ganha sentido e propósito. O trabalho, a chave da elevação. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? A resposta de Paulo é o trabalho. Ele não esperava por milagres sentado. Ele se elevava através do esforço. Trabalho, ou seja, tecendo tendas ou escrevendo epístolas, era o exercício que fortalecia os músculos da sua alma, para que ele pudesse caminhar no ritmo do Mestre. A esperança, a chave contra o desânimo. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Diante das prisões e perseguições, Paulo utilizava a esperança, mas não uma esperança passiva. Era a certeza vibrante de que o reino de Deus estava sendo construído. A esperança era o escudo contra o desânimo destruidor, que ele tenta paralisar todo o trabalhador do bem. O perdão, a chave contra a indiferença. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Talvez o maior desafio de Paulo tenha sido a indiferença. Como pregar o amor para quem não quer ouvir? A resposta foi o perdão. Perdoar a ignorância alheia era a única forma de não permitir que o veneno do mundo entrasse em seu coração. Paulo compreendeu que o perdão é a ponte que permite ao Cristo continuar amando, mesmo quando não é compreendido. Vejam que binômio fantástico. Paulo enfrentou o desânimo com esperança e a indiferença com o perdão. Ele não tentava mudar o mundo à força, ele mudava a si mesmo para continuar servindo ao mundo. Isso é o verdadeiro desempenho da tarefa. Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a frase mais poderosa de toda a trajetória de Paulo, e talvez a de toda a literatura cristã espírita. Ela marca o exato momento em que o lobo de Tarso se rende ao Cordeiro de Deus. Ao proferir, Senhor, o que quereis que eu faça? Saulo de Tarso estabelece o maior exemplo de renúncia que o mundo já viu. Neste momento, ele não entrega apenas sua espada ou as suas cartas de perseguição. Ele entrega sua vontade. Para um homem como Saulo, acostumado a comandar, a decidir e a ditar as leis, colocar-se na posição de quem obedece é o maior dos sacrifícios. Ele deixa de ser o protagonista do seu próprio ego para se tornar o servidor do projeto de Jesus. Notem que Paulo não pergunta, Senhor, por que me cegaste?
Ô Senhor, como poderei me salvar? Ele pergunta o que deve fazer. Ele entende instantaneamente que o encontro com o Cristo exige uma resposta prática. A fé, a partir de Damasco, para ele, passa a ser sinônimo de serviço ininterrupto. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Jesus não leva Saulo carregado para Damasco. Ele diz: levanta-te. Mesmo ferido em seu orgulho e cego fisicamente, Saulo precisa fazer esforço de se erguer. Isso nos ensina que a graça divina não anula o esforço humano. O Cristo nos dá a direção, mas os passos pertencem a nós. É o início da disciplina que moldaria o apóstolo. Jesus acrescenta: entra na cidade e lá te será dito. Notem que a revelação completa não foi dada no momento glorioso da estrada. Saulo teria que buscá-la na humildade da cidade, no contato com os outros irmãos, no silêncio da espera. Muitas vezes, as grandes respostas para as nossas vidas não vêm em visões deslumbrantes, mas no cumprimento do dever simples dentro da cidade onde vivemos e trabalhamos. A expressão "o que te convém fazer" sugere que, a partir dali, os critérios da vida de Paulo mudariam. Não seria mais o que ele queria fazer, perseguir, julgar, condenar, mas o que convinha ao seu novo estado de consciência e à sua nova missão espiritual. É o chamado para a coerência que estudamos anteriormente. Jesus poderia ter dito tudo ali mesmo, mas preferiu delegar a Ananias a tarefa de acolher Saulo. Isso mostra que o Cristo conta conosco para sermos os braços uns dos outros. Saulo teve que aprender a ser guiado pela mão. Ele, que antes guiava soldados, a humildade começava exatamente naquele primeiro passo em direção à cidade. E então chegamos ao fim desta jornada pelo roteiro 12. Vemos que a trajetória de Paulo de Tarso não é apenas um relato bíblico, mas o maior exemplo de reforma íntima da humanidade. Ele nos provou que não importa quão sombrio tenha sido o nosso ontem, o que define o nosso destino é a nossa disposição de servir ao bem. Hoje, Paulo não apenas conheceu Cristo, ele se deixou transformar por ele. Ele trocou o orgulho pela humildade, a espada pela agulha de tecelão e as cartas de perseguição pelas epístolas de amor. Ao enfrentar o desânimo com a esperança e a indiferença com o perdão, ele nos deixou o roteiro seguro para o nosso próprio desempenho nas tarefas do dia a dia. Ao desligar este vídeo, a imagem que deve ficar não é a do doutor de Tarso, imponente, mas a do servo penitente, com as mãos calejadas. Que a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Deixe de ser uma frase de efeito para se tornar o nosso respirar constante. Jesus ainda procura instrumentos de escola. E esse instrumento pode ser você, na sua casa, no seu trabalho, ou no seu centro espírita. Paulo de Tarso nos ensinou que, para viver com Cristo, é preciso ter coragem de morrer para o mundo. Que o exemplo deste grande apóstolo nos inspire a persistir até o fim, buscando sempre a coerência
entre o que já sabemos e o que ainda precisamos viver. Muita paz a todos, bom trabalho nas searas do bem e até a nossa próxima aula.